Eu gostaria de enumerar algumas razões para as entidades se filiarem ao Diese. Primeiro, o Diese foi criado há quase 63 anos atrás, em função da necessidade dos trabalhadores disporem de uma instituição de pesquisa que conseguisse enfrentar com consistência técnica a argumentação dos patrões e seus prepostos. Segundo, na luta sindical, principalmente no processo de negociação coletiva, os argumentos não podem ter apenas uma dimensão ideológica, moralista ou política. A base da negociação coletiva, a base da argumentação na negociação coletiva é a ciência, principalmente a economia, estatística, sociologia e outras áreas científicas. Na negociação coletiva, ontem como hoje, não basta a reivindicação ser justa. Ela tem que ser economicamente viável, o que pressupõe, na argumentação dos trabalhadores, estudo e preparação. 3. Forjado numa sociedade de classes, o Diese se posiciona estatutariamente a serviço da classe trabalhadora. Portanto, ele se soma à luta pela justiça, soberania e igualdade no Brasil. É uma leitura do mundo a partir de uma referência científica com o objetivo de transformar a realidade para melhor. 4. Para transformar a realidade positivamente, é essencial que o diagnóstico seja o mais preciso possível. Daí o rigor conceitual que o Diese procura imprimir à sua produção técnica e ao trabalho de assessoria, o que historicamente lhe garantiu seu maior patrimônio, credibilidade. A verdade interessa aos trabalhadores, mesmo que, em determinada conjuntura, ela possa atrapalhar este ou aquele progresso tático. 5. O Diese não tem patrimônio material. Seus ativos mais importantes são intangíveis. Formação de quadro técnico comprometido com a verdade e com o país e credibilidade da sua produção técnica, reconhecida, inclusive, pelos próprios interlocutores patronais, que mesmo discordando da análise, muitas vezes, não duvidam que a informação foi sistematizada de forma honesta e rigorosa conceitualmente. 6. Com muitas dificuldades e necessários recursos táticos, os organizadores do Diese foram viabilizando ao longo dos anos as condições para a construção de uma entidade técnica, plural, unitária e democrática. Uma entidade científica, não poderia ser, obviamente, dogmática, como se portadora fosse de verdades absolutas. Seria uma postura anticientífica, com o risco de não funcionar no Brasil, dada, inclusive, a própria diversidade cultural do nosso povo. 7. O Diese consegue correlacionar os números frios da estatística e da economia à luta social em busca de uma vida digna. A taxa de desemprego não é somente uma fria estatística. Ela representa para muita gente, para muitos brasileiros, fome, sofrimento e humilhações. Isso talvez seja o mais importante no trabalho do Diese. Vincular os dados e indicadores sociais e econômicos ao movimento social, dando um significado para aqueles números e mostrando que eles não são um fim em si mesmo. 8ª razão. Com o passar dos anos, os dirigentes sindicais e suas assessorias foram percebendo o papel fundamental do conhecimento na luta política e social. Não basta apenas reivindicar salários e direitos, por mais legítimo que estes sejam. É fundamental também embasar as reivindicações em estudos regulares, profundos e criteriosos e comprometidos com as melhores causas da sociedade brasileira. Por isso, como poucas vezes foi, a hora é de fortalecer o Diese e demais organizações dos trabalhadores. 9ª razão. Com a aprovação
da Emenda Constitucional 95, conhecida como Emenda da Morte, as despesas públicas irão decrescer a sua participação relativa no PIB sempre que houver crescimento econômico. O Estado tende, com a Emenda da Morte, em entrar numa nova rota de decrescimento em relação à economia nacional, com o agravante de tratar somente das despesas primárias, ou seja, a emenda exclui os gastos do governo com pagamentos dos juros e amortização da dívida pública, que é a primeira razão do déficit público, como se sabe. Continuaremos, portanto, numa conjuntura de enorme resistência, na qual as entidades de inteligência dos trabalhadores, incluído o Diese, serão imprescindíveis. 10ª razão para se filiar ao Diese. Não podemos permitir que desapareça uma das principais fontes de produção e registro de conhecimento no mundo do trabalho. Entre em contato conosco e se filie ao Diese.